Deixa eu ver, começou. Bom, tá gravado, né? Por que há relevância no estudo dos bens? É simples. Percebam que há uma estrutura específica no Código Civil de 2002 que nós seguimos até aqui. Primeiro, nós analisamos as pessoas desde o seu surgimento até o seu possível desaparecimento, no caso da ausência. Estudamos também a extinção das pessoas jurídicas. Claro que vocês continuarão estudando as pessoas até provavelmente a formatura de vocês, até chegar às sucessões. Vocês vão estudar os contratos, os negócios jurídicos, as obrigações, a responsabilidade civil, família, dentro de família, casamento, regime de bens, e até chegar nas direitos reais, que tem um vínculo muito grande com os bens, na verdade, os direitos reais a disciplina de direitos reais trata da propriedade, da posse e de outras formas de utilização dos bens. Vocês terão também um ano ou um semestre dedicado novamente ao estudo dos bens, mas mais especificamente da relação entre a pessoa e o bem. E por que é tão importante estudar o bem? Nós já entendemos como funciona a maior parte da vida da pessoa até aqui. Nome, direito à personalidade, quem são essas pessoas? Por que a gente estudou pessoas até esse momento? Para entender quem é o sujeito de direito. Vimos que tem direitos que, inclusive, são direitos além da mera expectativa patrimonial, são os direitos da personalidade. E agora a gente entra naqueles direitos, ou nos objetos, melhor dizendo, que vão ser, que estarão vinculados ao exercício de direitos patrimoniais. E quais são esses objetos? São os bens. Então, se até aqui nós estudamos os sujeitos de direito, que são as pessoas físicas, naturais ou jurídicas, agora a gente estuda objeto do direito, que é o bem. É muito importante o bem? Claro que ele é muito importante. Sem bem, não há contrato, provavelmente, né? Haveria pouquíssimos contratos só de prestação de serviço, não haveria negócios jurídicos de maneira geral, não haveria o direito real, não precisaríamos nos preocupar com regimes de bens. Assim, o objeto do direito é de suma importância na caminhada de vocês, na caminhada que vocês iniciaram recentemente, lá em fevereiro, março, tá? Então vamos entender o que é o bem. Bem é o objeto da relação jurídica. Lembre-se daquele desenho que eu fiz de relação jurídica. Duas pessoas, há um liame vinculando elas, e esse liame existe no direito civil para uma linha, né, uma conexão entre duas pessoas, existe muitas vezes para disciplinar os bens, os objetos da relação jurídica. Vamos entender que são objetos do direito ou objetos da relação jurídica os bens. De acordo com o professor Carlos Roberto Gonçalves, objeto da relação jurídica é tudo que se pode submeter ao poder dos sujeitos de direito, como instrumento de realização de suas finalidades jurídicas. E aqui vamos marcar realização de suas finalidades jurídicas. Para os professores Pamplona e Gagliano, embora mais extensa do que a acepção meramente econômica, que se limita à suscetibilidade de apreciação pecuniária, os bens jurídicos podem ser definidos como toda utilidade física ou ideal que seja objeto de um direito subjetivo. Toda utilidade física ou ideal, então não necessariamente um bem vai ter um corpo físico. Nesse enfoque, podemos afirmar sem dúvida que todo bem econômico é bem jurídico, mas a recíproca definitivamente não é verdadeira, tendo em vista que há bens jurídicos que não podem ser avaliáveis pecuniariamente. A Rose pode ter sentido dúvida em alguns momentos, porque a doutrina ela debate muito a relação entre o sujeito de direito e os bens.
Ela debate demais se há possibilidade, veremos, de bens jurídicos que não são bens econômicos, de bens jurídicos que integram o patrimônio da pessoa e não têm conotação econômica, como os direitos da personalidade. Muitos afirmam que os direitos da personalidade integram o patrimônio jurídico da pessoa. Outros afirmam que o patrimônio jurídico tem que estar ligado a uma ideia de pecúnia, de aproveitamento econômico, e aí excluiriam os direitos da personalidade. Mas nós sabemos que os direitos da personalidade podem sim ter efeitos econômicos, podem ser analisados por um viés econômico, podem dar frutos econômicos, né? Podem ter rendimentos para a pessoa pode viver da utilização de sua imagem. Às vezes essas blogueiras ou blogueiros fitness aí do Instagram, do YouTube, fazem isso, né? Vivem da sua imagem praticamente. Então acaba que o direito da personalidade, que é o direito à imagem, gera direito econômico, gera direito de crédito em relação àqueles que contratam com essas pessoas. Então, como quase tudo no direito civil, a disciplina dos bens também vai evoluir, vai tentar acompanhar o máximo possível a evolução social. Por isso, quase sempre surgem novas formas de apreciação de bens quando surgem novas tecnologias. Continuando, qual o sentido dessas duas acepções, desses dois conceitos que analisamos? O sentido é o seguinte: todo direito subjetivo, faculdade de agir do sujeito, deve corresponder a um determinado bem jurídico. Assim, toda vez que você puder agir, que você puder praticar algo, você puder fazer algo, uma prestação, dar alguma coisa, ou prestar uma certa atividade, estamos falando de bens jurídicos. Porque o bem jurídico ele não é só aquilo que é palpável, não é aquilo que é só material. Então, quando falamos de patrimônio da pessoa, está ali também os direitos que ela tem em relação a outros. Então, direitos advindos de contrato. Esse direito pode ser o direito de exigir que a pessoa faça algo. Exemplo, você contrata um médico, um advogado, uma prestação de serviço. Você fez um contrato. Você já o pagou. Você tem direito a exigir que ele o faça. Existe ali um direito de crédito para você, mesmo que não seja financeiro, mas um direito de exigir que a pessoa faça alguma coisa que você já pagou para ela. Então, você já fez o contrato. Não necessariamente você já pagou, mas você tem o contrato. Então, você tem o direito de exigir que ela cumpra o contrato. Acaba que você tem o direito de exigir, então, que ela tome certas atitudes, que ela pratique algo. É um direito subjetivo que você possui. E a todo direito subjetivo corresponderá um bem jurídico. Portanto, chega-se à conclusão de que as prestações podem ser objeto de direitos. Prestações. O que é prestação? Não é prestação de banco, não. Não é prestação de cartão de crédito, não. É prestação mesmo, no sentido de prestar algo. Como vocês verão a seguir na caminhada jurídica dos senhores e das senhoras, as obrigações elas se subdividem em obrigação de dar, de fazer e de não fazer. A obrigação de fazer é exatamente essa, a obrigação de prestar alguma coisa. A obrigação de fazer, exemplo, você contrata um músico, não tem a obrigação de te dar alguma coisa, tem a obrigação de fazer alguma coisa. E esse direito de exigir que ele faça alguma coisa, também é objeto de direito, também é um direito subjetivo, assim. Essa prestação é um bem jurídico, não deixa de ser um bem jurídico. Ok, mas não vou complicar mais do que já é complicado, não. Entendo que a todo direito subjetivo da pessoa normalmente existe um bem relacionado. Para entender melhor bens, temos que diferenciá-lo de um conjunto. Os bens eles podem fazer parte de um conjunto. A esse conjunto nós chamamos de patrimônio. E o que é patrimônio? Patrimônio, de acordo com Clóvis Bevilacqua, é um complexo de relações jurídicas de uma pessoa que possui valor econômico. É um complexo de relações jurídicas. Então, não necessariamente o patrimônio é apenas o bem materialmente considerado. Patrimônio não é apenas carro, imóvel, não é apenas o computador, mas todas as relações jurídicas de uma pessoa que possui valor econômico. Todas as relações jurídicas com valor econômico. Então, essas relações podem advir, inclusive,
os direitos da personalidade. Se explorados alguns direitos da personalidade, eles podem ter valor econômico e integrar o patrimônio da pessoa. Mas essa ideia seria a ideia de patrimônio economicamente falando. Patrimônio jurídico para outros é mais do que esse complexo de relações jurídicas que possui valor econômico. Mesmo que não tenha valor econômico, mas é um complexo mas sendo relação jurídica, estaria dentro da ideia de patrimônio jurídico. Não é o momento deste debate, porque vocês precisam ter um arcabouço doutrinário um pouco maior, teórico, digamos assim, legislativo um pouco maior, para que a gente entre nesse debate especificamente. Então, vamos lá. Quando se fala em complexo de relações, nós sabemos que dificilmente toda relação, dificilmente durante nossa vida, nós só temos relações de crédito, às vezes nós temos relações de débito também. Isso quer dizer que nosso patrimônio é composto por ativo e por passivo. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem a receber, tudo aquilo que a gente tem como direito e tudo que é nosso dever. Todos os débitos que nós temos. Créditos são ativo, débito, o passivo. Então, aquilo que a gente tem a receber e aquilo que a gente tem que pagar, integra no nosso patrimônio. Um ativo, eu tenho que receber o salário, eu tenho que receber a minha remuneração da faculdade. Passivo, com esse ativo, eu pago o meu cartão de crédito, por exemplo. E ambos integram o meu patrimônio, tanto o ativo quanto o passivo. Quem já trabalhou com empresa, como a Rose, como a Juliana, já sabe como que funciona melhor. E, por outro lado, se você quiser, por outro lado não, mas complementar, de maneira complementar, se você quiser saber apenas o ativo da pessoa, você deve falar em patrimônio líquido. Patrimônio líquido é um cálculo ali aritmético entre a soma do ativo e a dedução do passivo. Você pega todos os créditos que você tem e deduz todos os passivos que você tem que cumprir. Assim você alcança o patrimônio líquido. Existe parcela minoritária da doutrina que entende ainda que patrimônio seria apenas o ativo de determinada pessoa, mas isso essa corrente já está bem superada e sabemos, inclusive, ao analisar a legislação de outras searas, como o direito sucessório, ou da herança, né, que quando se fala em patrimônio, estamos falando tanto do ativo quanto do passivo de determinada pessoa. Sobre o patrimônio, existe essa parcela da doutrina que faz uma diferenciação entre patrimônio apenas e patrimônio moral. Se o patrimônio seria tudo aquilo que tem valor econômico, tudo aquilo que pode ser apreciado pecuniariamente, todas aquelas relações jurídicas apreciadas pecuniariamente. Portanto, excluiríamos os direitos da personalidade, os direitos de família, dessa análise patrimonial de determinada pessoa. E para abarcar tanto os direitos da personalidade, direitos de família, teria sido criada uma nova figura, que a gente chama de patrimônio moral. Patrimônio moral, para designar esse conjunto de relações jurídicas sem valor econômico. Por exemplo, relações decorrentes do direito ao nome, à imagem, à vida, direito de família, tudo isso seria patrimônio moral. Como eu destaco aqui para vocês, eu considero, mas eu não posso afirmar para vocês que isso é majoritário, tá? Não tenho essa certeza, não. Mas eu acho que quando falamos em patrimônio jurídico, abarcaria também. Estaremos falando de todas as relações jurídicas da pessoa, e não apenas aquelas de cunho patrimonial. Até porque o direito civil atual, e o representado, tendo no seu centro o Código Civil de 2002, ele supera essa visão patrimonialista do Código Civil de 1916.
patrimonialista no sentido pecuniário, econômico mesmo, né, financeiro. E ele tenta ser um código civil mais aberto, composto por imperativos éticos, imperativos de conduta, princípios morais, princípios de conduta, e valoriza muito os direitos da personalidade e os direitos de família. Eu acredito que, não vou falar que é a maioria realmente, mas que vocês encontrarão ao longo do caminhar de vocês, ao longo desse caminho, até a formatura e durante o trabalho como juristas ou como operadores do direito, muitas vezes a expressão patrimônio jurídico abarcando não apenas relações jurídicas apreciadas pecuniariamente, mas todas as relações jurídicas da pessoa. Mas para esse momento de vocês, logo no início, para, com fim, pensando na possível prova da ordem, no exame da ordem, pensando nas provas que vocês realizaram na faculdade, façam essa distinção. Só integraria o patrimônio da pessoa o que pode ser apreciado pecuniariamente. Mas saibam que existe parcela da doutrina que diverge sobre esse conceito. Beleza? Aqui nós, nesse item 3, nós já começamos um debate que é muito longo, um debate que leva muito tempo, que já leva muito tempo, já alcança muito tempo, que é a relação entre bem e coisa. Aqui a doutrina, então, não concorda de forma alguma entre no que é bem e no que é coisa. São dois conceitos semelhantes, mas há duas doutrinas distintas, antagônicas, eu diria, não só distintas, mas completamente opostas, e que tentam explicar a relação entre essas duas expressões, bem e coisa. Seria mais fácil se todo mundo adotasse o vernáculo mineiro trem, né? Tudo é trem. Aí fica mais fácil, não teria dúvida. Não, trem, tudo ali é um trem. Mas na doutrina, a primeira corrente da doutrina entende que coisa é um gênero, ou seja, é maior, né? Imagina aquele círculo maior, é a coisa. Imagina em círculos concêntricos. Coisa é um círculo grande, dentro dele é um círculo, desse círculo grande é um círculo menor, que seria bens. Por quê? Porque os bens são espécies de coisas. Então, a coisa é isso aqui, ó. Deixa eu mudar, colocar uma canetinha para ver se a gente consegue fazer, vamos ver. Coisa, círculos concêntricos. E os bens. Vou fazer um B. Ótimo. E aqui, fazendo um ovinho, né? C, coisa. Para essa primeira corrente, é assim que deveria funcionar a análise. Coisa, gênero, bem, espécie de gênero. Assim, todo bem seria uma coisa. Nem toda coisa seria um bem. Essa é a primeira doutrina. Por quê? Porque bem seria uma espécie específica de coisa. Todas as coisas possuem valor econômico e que sejam, mais do que possuir valor econômico, que sejam suscetíveis de apropriação. Então, o universo é lotado de coisas, mas apenas algumas dessas coisas são bens. O Sol é uma coisa, a Lua é uma coisa, o ar atmosférico é uma coisa, mas não são bens. Outros planetas são coisas, porque eles existem. É tudo aquilo que tem existência material, é coisa. Já carros, certos animais, certas casas, certos imóveis seriam bens, porque além de possuírem valor econômico, são suscetíveis de apropriação pelo ser humano. Alguém queria se pronunciar? A Rose? Oi, Rose. Sim. Bom Pois dia, não. doutor. Professor, por exemplo, um sentimento de injustiça é um bem, porque é um sentimento, ele é imaterial. Sim. Porque é isso que me deu dúvida. Sentimento de injustiça, não. Sentimento não é bem. Hum, Tá? O bem jurídico, retornando, é tudo aquilo
que decorre de relações jurídicas. Então, tem que ter uma relação ali de obrigação, uma relação de direito ou de dever. O sentimento, assim como as ideias. Uma ideia é um bem? Pode vir a se transformar num bem, se você desenvolver um projeto a partir daquela ideia. Mas eu pensar aqui agora, nossa, como o disse está claro. Isso é o quê? Não é nada do direito. Isso é um bem. Não, desculpa, isso é um pensamento. Nem coisa digamos, se entender coisa como aquilo que existe corporeamente. O sentimento não existe corporeamente. O sentimento ele é subjetivo, ele é individual. O sentimento ele pode levar a pessoa a fazer algo, a tomar certas atitudes e ter reflexos jurídicos. Mas um bem, pensando nessa ideia de composição do patrimônio, seria decorrente de uma relação jurídica. O sentimento ele é unilateral, normalmente. A pessoa que gera aquele sentimento nela mesma, que tem aquele sentimento. Não tem apreciação jurídica do sentimento. Assim como não tem apreciação jurídica, é uma simples ideia, ou então um simples analisar, um simples pensamento, um julgamento moral que todo mundo faz a todo momento sobre inúmeras coisas. Apenas moral, não é direito. Professor, Pois não. deixa eu te falar, eu tô com muito ruim na internet, tá falhando muito, tá? Por isso que eu tô te chamando. Você pode me dar um exemplo de coisa? Se você deu, eu não escutei, tá muito ruim na internet. Exemplo de coisa é o que está aqui no slide. Ó. Sol, Lua, ar, Ah, tá. Marte, o que mais? Um peixe lá, um peixe no ambiente abissal, do oceano, uma coisa. Mas pode ser apropriado, pode se tornar um bem? Ainda não. Tá. A Lua há possibilidades de exploração no futuro, inclusive há o Tratado da Lua que veda a exploração econômica do território lunar, mas pode vir a ser explorado e passa-se a ter um bem. A Lua vai passar a ser um bem, muito provavelmente, o território lunar vai passar a ser um bem, por enquanto não é. Tá. O sentimento, Obrigada. Rose, muitas vezes ele é interno, né? Ele é só uma percepção interna ou uma apreciação interna da pessoa em relação ao mundo, em relação a outra pessoa, pode existir um sentimento em relação a um bem. O que acontece? O bem ele pode ser qualificado dependendo do sentimento que você tem relacionado com ele. Vamos supor que nós veremos fungibilidade dos bens. O que isso quer dizer? É uma maneira de classificar esses bens. O bem fungível é aquele que pode ser trocado por outro semelhante. Já o bem fungível, não. Suponhamos que você tem um vestido. O vestido, normalmente, é um bem fungível. Mas você pode considerar o vestido do seu casamento como um bem infungível, porque há um sentimento relacionado, em razão desse sentimento vinculado àquele bem. Mas o sentimento em si não é o bem. Ele qualifica o bem. Entendi. Mas numa relação contenciosa, no caso de disputa de um bem, por exemplo, é importante essa parte de você explanar todo aquele contencioso que causou com relação ao sentimento? É importante explanar? Depende do tipo de relação. Tem muitos magistrados que não reagem bem a uma excessiva sentimentalização do processo. Vou ser muito sincero. Uhum. Em audiências, quando eu vejo que, às vezes, a testemunha, a pessoa que participa do processo ali como autor, como réu, se ela se altera durante a audiência, eu acho que as chances diminuem, porque perde um pouco de objetividade. Depende da relação. Se for uma relação de direito de família, claro que vai se levar em consideração o sentimento, vamos supor, de guarda de um menor, vai tentar se analisar, vai entrevistar o menor, vai querer saber qual é a relação sentimental dele com o pai, com a mãe, com os avós, com os primos, com os irmãos.
pode ser importante, claro, principalmente na relação de família. Não deixa de ser importante. O direito ele é uma ciência social, só existe porque existe a relação social e precisa organizar essa vida em sociedade. E as relações humanas, elas são caracterizadas pelo sentimento, pelas emoções. Então, é importante, mas não é um bem. Ok, professor, obrigado. Nada. Por outro lado, temos a segunda corrente, que é capitaneada pelo Caio Mário, pelo Pamplona, pelo Gagliano, pelo Chaves e por Rosenwald. São os 3 autores, são os 3 livros que eu mais gosto, digamos assim, junto com o do Tartucci. Então, a minha tendência quase sempre é seguir esse aqui. Mas o material do KLS adota essa corrente. Coisa como gênero, então coisa é esse grupo grande, é um conjunto grande, bem é uma espécie de coisa com valor econômico. Aqui, esses autores entendem que bem é tudo aquilo que corresponde à satisfação dos nossos desejos. E bem jurídico alcançaria, inclusive, bem não patrimonial, portanto, não apenas aqueles que têm valor econômico. Alcançaríamos também a ideia de bens não patrimoniais. O que são bens não patrimoniais? Os direitos da personalidade são bens não patrimoniais. Para essa corrente, não é a corrente adotada pelo material do KLS, deixando claro mais uma vez. Mas ela existe e ela tem defensores muito importantes, como Caio Mário, Pamplona e o Nelson Rosenwald, o Cristiano Chaves e o Nelson Rosenwald. Dentro desta ideia de bem jurídico, temos bens com valores econômicos. E esses bens com valores econômicos podem ser tanto materiais, que são os bens corpóreos, quanto os imateriais, incorpóreos. Então, a casa, o carro, seriam bens com valores econômicos e bens materiais, porque eles têm um corpo físico. Direito de crédito e direitos de autor são bens com cunho patrimonial, nem sempre, mas podem ter natureza patrimonial, mas eles não têm corpo. Então, são bens patrimoniais e materiais. E dentro dos direitos autorais, a doutrina utiliza os direitos autorais como exemplo de patrimônio jurídico que vai além da mera ideia econômica. Porque o autor, como nós vimos, ele tem direito a ser reconhecido como autor. E não é ser reconhecido apenas recebendo o valor vinculado à utilização de sua obra, não. É ser reconhecido, ser citado como autor. São os direitos morais de autor. São direitos que não têm um valor econômico, são direitos muito semelhantes aos direitos da personalidade, que são bens jurídicos não patrimoniais, mas bens jurídicos. Eu acho que essa doutrina é a mais correta, mas, mais uma vez, não é a que foi adotada pelo material do KLS, porque a doutrina anterior é de construção mais tradicional. Essa aqui é uma doutrina mais recente, uma doutrina mais jovem, digamos assim, mas defendida por autores que eu entendo que seriam os mais balizados sobre o tema. Mas beleza, dentro dessa doutrina aqui, as coisas são espécies de bens. É o contrário da outra. Então aqui, nós temos que fazer o desenho contrário. Esse conjunto maior aqui é bem. Dentro tem um círculo menor no ovo, a gema do ovo. São coisas. O que seriam coisas? Seriam esses bens materiais, bens corpóreos, bens com valor econômico corpóreo.
vocês são livres para adotarem aquela doutrina que entenderem melhor, e vocês mais gostarem, com a qual vocês mais se identifiquem, desde que justifiquem, né? Uma prova aberta. O problema de ter prova fechada é que a grande possibilidade de anulação de uma questão que envolva a distinção entre as duas doutrinas, a não ser que a cobrança seja da seguinte forma: de acordo com a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, ou do Pamplona Gagliano, do Chaves e Rosenwald, é possível afirmar que coisas são espécies de bens. Correto. Bens são espécies de coisas. Errado. Então, você tem que especificar a doutrina que você está cobrando ali. Aí sim, pode ser cobrado numa prova fechada. Mas, como eu falei para vocês, para o material do KLS, aqui eu trouxe até uma imagem do nosso material. O bem para o direito é o objeto da relação jurídica. Bem, no sentido filosófico, é aquilo que satisfaz uma necessidade humana. Juridicamente falando, o conceito de coisas corresponde ao de bens, mas nem sempre há perfeita sincronização entre as duas expressões. Coisa é o gênero do qual bem é espécie. É tudo que existe objetivamente, com a exclusão dos homens. Portanto, minha cara Juliana, é tudo que existe objetivamente para o Carlos Alberto Gonçalves e para o material do KLS. Coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão dos homens. Objetivamente é aquilo que existe e é perceptível independentemente de opinião. É aquilo que é facilmente comprovável. Então tem que ter um corpo, porque se for de comprovação subjetiva, deixaria de ser coisa de acordo com essa afirmação. E o que precisa de comprovação subjetiva? Ideia, opinião, sentimento, tudo isso é subjetivo, tudo isso é próprio da pessoa. Ok? Tá. Ok, obrigada, professor. Nada. Tá ruim, né? Continuando, pessoal, fiquem atentos ao microfone. Eu estou fechando, vocês às vezes estão abrindo o microfone. Quando vocês quiserem se manifestar, pode abrir. Mas até lá, permaneça com ele fechado, que pode dar eco aqui para mim. Tá bom? E chegamos na parte central da discussão, que é a classificação dos bens. O que nós temos que entender aqui? Tem várias formas diferentes de classificar os bens. Os bens podem ser classificados das mais diversas formas, assim como as pessoas. Você pode fazer classificação de pessoas usando critérios distintos, e assim também com os bens. Aqui existe confusão porque a gente tenta sobrepor uma a outra. Mas como que o bem incorpóreo ele vai ser imóvel? Não é isso. Não é isso. Eles podem ter mais de uma classe, pode ter mais de uma classificação sobre o bem, maneiras distintas de classificá-lo, utilizando critérios diferentes. A mesma coisa acontece com as pessoas. Existem inúmeras formas de classificar pessoas. Vamos supor a minha figura, eu. Como que você pode me classificar? Primeiro, pode me classificar em relação à nacionalidade brasileira. Pode me classificar em relação à altura mediana ou baixo, dependendo do local em que a gente vive. Pode me classificar em relação ao meu estado civil, casado, solteiro ou divorciado, casado. Pode me classificar levando em consideração a minha profissão, advogado e professor. Pode me classificar levando em consideração do time, o atleticano. Existem muitas formas de classificar as pessoas e a mesma coisa com os bens. Uma coisa não impede a outra, uma classificação não impede a outra. Então, várias dessas classificações elas são complementares. O mesmo bem, ele é corpóreo, ele é o bem principal, vai ser bem móvel, vai ser também um bem manufaturado, industrializado, enfim. Existem várias maneiras de classificar os bens e uma não separa a outra, uma não impede a outra. Elas são complementares, elas são analisadas juntas. Por isso que há muita confusão, mas não faça esse tipo de confusão. O mesmo bem ele pode ser imóvel
e pode ser um bem industrial. Industrial não, digamos um bem de família. Um bem imóvel pode ser um bem de família. Depende do critério que você vai analisar. E é assim também com as pessoas. É assim também com as pessoas. Imaginem e pensem em vários tipos de classificação que outras pessoas podem fazer em relação a você. É assim também em relação aos bens. É assim também em relação aos bens, tá? Vamos começar nossa classificação. Fiquem atentos aqui, ó, a esse esquema que eu utilizo. Estamos dentro de classificação dos bens. A primeira classificação é a classificação dos bens considerados em si mesmos. Então, eu só olho para o bem. Eu não olho para a relação do bem com os outros. Vamos fazer uma comparação com os seres humanos. Os seres humanos considerados em si mesmos. Eu sou homem. Me considero um homem. Pronto. Porque eu só estou falando de mim. Não estou falando da minha relação com os outros. Se eu for falar sobre o bem, o ser humano na relação com outros seres humanos. Eu sou filho, eu sou neto, eu sou tio, eu sou marido. Entenderam? A primeira é a consideração dos bens em si mesmos. Como nós vimos, os bens podem ser corpóreos e incorpóreos. Bens corpóreos são aqueles que têm existência material, que são perceptíveis aos nossos sentidos. Exemplo, uma caneta, uma xícara, um computador, um carro, uma casa, uma bola. Tudo isso é bem corpóreo, ele tem existência material. Eu pego o bem, eu toco o bem, eu vivo naquele bem, é perceptível ao meu olhar, ao olfato, ele é tangível. Eu consigo enxergar, eu consigo perceber aquele bem utilizando os meus sentidos. Isso é ser um bem corpóreo. Acho que ninguém tem muita dúvida nessa primeira classificação. Incorpóreos, por outro lado, são aqueles que são criações jurídicas, vamos assim dizer. Eles têm uma existência ideal. Pense numa civilização muito atrasada. Pense na sociedade humana lá no ano 25 mil antes de Cristo. Já existiam alguns materiais, os bens corpóreos, já existiam, por exemplo, roupas, já existiam ferramentas para caça, ferramentas e utensílios domésticos já existiam. Esses eram os bens corpóreos, mas os bens incorpóreos não existiam. Os bens incorpóreos são criados com o desenvolvimento da sociedade, porque eles são criados pelo direito, são direitos que você tem normalmente em relação a outros, são direitos de crédito, por exemplo. Sim, pensando no direito de crédito, imagine a situação em que um artista assume a obrigação de confeccionar uma estátua. O artista confecciona aquela estátua. Ele tem agora um direito de crédito, que é o direito de receber a remuneração por aquele trabalho. Isso é um bem incorpóreo. Não tem corpo, mas ele pode ser exigido daquele que está em dívida, é claro. Pode ser exigido em juízo, inclusive. Rodrigo, Pois não. os bens corpóreos poderiam ser como se fossem substantivos? Não necessariamente, porque crédito é substantivo. É, verdade. Então pode ser. Não, você tem que pensar mesmo em exemplos para fazer essa diferenciação. Imagine essa classificação, ela foi utilizada por muito tempo e nós chamamos de classificação romana, porque os romanos já faziam essa distinção em sua sociedade, na sua civilização. E os romanos utilizavam como critério distintivo a tangibilidade. Juliana, eu vou pedir uma gentileza. Quando você se manifestar, pedir para fechar o microfone posteriormente. Todos, né? Foi você que fechou? Desculpa, tá, professor? Desculpa. Não tem problema não, porque senão eu tenho que ficar voltando aqui no Teams para fechar. Eu tenho que sair da apresentação e voltar.
Então, para os romanos, seria bem corpóreo tudo que poderia ser tocado. Seria essa ideia de tangibilidade. Mas hoje, e muita atenção aqui, o que eu vou falar para vocês não cai em prova, não. Despenca. Gases. Que tipo de gás? Gás utilizado para energia, né? Gases que você produz. Né? Hoje, gases e energia elétrica são considerados bens corpóreos, bens móveis. São considerados bens corpóreos. Mas é claro que isso é uma criação jurídica. O direito, através da legislação, é que considera que um gás e que uma energia elétrica deverá ter natureza de um bem corpóreo, como se pudesse ser transmitido de um para outro, porque é importante para as relações jurídicas. Então, por mais que exista essa distinção de tangibilidade, de possibilidade de tocar um bem, hoje, com a evolução da vida, com a evolução da sociedade humana, bens que, se pensados naturalmente, seriam incorpóreos, por um trabalho técnico jurídico, são considerados corpóreos. E essa questão aqui sobre energia elétrica cai muito, é muito cobrada. Muito cobrada. Então, energia elétrica é considerada um bem corpóreo. Nós faremos questões sobre isso. Há uma distinção terminológica que vocês podem utilizar para facilitar a compreensão se vocês estão diante de um bem corpóreo ou de um bem incorpóreo. Quando você faz a alienação, ou seja, a venda de um bem corpóreo, não só a alienação, né? Mas você elabora um negócio jurídico envolvendo um bem corpóreo, você vai falar em contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de permuta. E já diante de bens incorpóreos, nós falamos em cessão, porque normalmente os bens incorpóreos, eles vão ser, como eles constituem direitos de exigir algo, de exigir alguma coisa, muitas vezes relacionada a direito de obrigação, a pessoa vai ceder aquele direito que ela tem sobre um bem incorpóreo, sobre a possibilidade de exigir, exemplo, um crédito. Mas, isso é só para tentar facilitar a distinção. O que vocês têm que se lembrar é que existem bens corpóreos e incorpóreos, e uma ideia interessante desenvolvida pelos romanos é que os bens corpóreos seriam aqueles tangíveis, aqueles que você pode tocar, que você pode ouvir, que você pode cheirar. E os bens incorpóreos são aqueles criados pelo direito. São bens que nós chamamos de bens ideais. Ainda dentro da classificação dos bens considerados em si mesmos, podemos falar em bens móveis e imóveis. O que é um bem imóvel? Para o professor Caio Mário, bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados de um local para o outro sem sua destruição. Essa é a ideia geral. Ela é relativizada a seguir, mas a ideia geral é essa. Os bens imóveis são bens, normalmente, são bens corpóreos. Imagine uma casa. A casa que você construiu sobre um lote, ao mesmo tempo que ela é um bem corpóreo, ela é também um bem imóvel. Imóvel é porque não se move, porque não se mexe. Essa é a ideia de classificação de bem imóvel. E é isso que eu quero essa visão que eu quero que vocês tenham aqui na classificação. Elas são complementares. Então, um bem corpóreo pode ser imóvel, pode ser imóvel. Da mesma forma, um bem incorpóreo também pode ser móvel. Também pode sofrer essa outra classificação entre ser móvel e imóvel. Mas, vamos com calma, né? Senão eu vou começar a confundir vocês. Vamos primeiro ver os bens imóveis. Visto o conceito trazido pelo professor Caio Mário, vejamos as três categorias de bens imóveis reconhecidas pelo direito brasileiro. Primeiro, nós teríamos os bens imóveis por natureza. É o que
aqueles que estão previstos no artigo 79, em sua primeira parte do Código Civil, que seriam os bens imóveis. De acordo com o artigo 79, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. E falaríamos em imóveis por natureza, em solo, subsolo, ou seja, está abaixo do solo, e o espaço aéreo acima do solo, o espaço aéreo correspondente. Estes seriam bens imóveis por natureza. Tratando sobre bens imóveis, normalmente os alunos nos questionam sobre jazidas, sobre recursos naturais, mais especificamente recursos minerais. Então, se tudo que está no subsolo é propriedade daquela pessoa que detém os direitos sobre o solo? Não. Não. Jazidas e recursos naturais não se confundem com o solo. Jazidas e recursos naturais fazem parte do subsolo, então jazida de petróleo, uma mina de ouro, um recurso natural, vamos supor, um minério muito valioso. Eles normalmente estão no subsolo e são distintos do solo. E pertencem a quem? Pertencem à União. Pertencem à União. Mas então eu não vou ter direito sobre aquilo? Você tem normalmente royalties, você recebe pela exploração. E como vocês verão adiante no curso, veja que a gente está no artigo 79, eu vou citar aqui o artigo 1229, um distanciamento muito grande entre eles. Eu não vou debater muito sobre o 1229, mas saibam que este artigo 1229, ele impõe limites de direito ao solo e ao espaço aéreo, a profundidade e altura úteis ao seu exercício. Para que você quer aquele solo? Eu quero aquele solo para utilizar como meu imóvel e vou construir uma casa ali. Então, o seu espaço aéreo vai ter uma limitação. Você não pode impedir que aviões sobrevoem o espaço aéreo correspondente ao seu imóvel a não sei, a 12 mil pés de altura. Não faz o mínimo sentido. Você não utiliza aquela parcela do espaço aéreo correspondente à sua residência. Mas, se você vai edificar, vai construir um prédio muito grande, pode ser que as autoridades públicas reconheçam a necessidade de que os aviões não passem próximo ao seu imóvel. Você põe aqueles arranha-céus gigantescos, perto de um arranha-céu muito grande, perto de um aeroporto. Vai causar problema. Então, vai ser relativizado o direito à edificação, o direito à utilização do espaço aéreo correspondente ao solo. Mas isso vocês verão mais adiante. Apenas por curiosidade eu trouxe isso para vocês. É o que prevê o 1229, vejamos. A propriedade do solo abrange do espaço aéreo e subsolo correspondentes, como eu falei para vocês, em altura e profundidade úteis ao exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Ok? Então, primeiro, bens imóveis por natureza, logo a seguir, bens imóveis por acessão. Muita atenção aqui, muita atenção aqui. Bens imóveis por acessão. O que é isso? Essa parte final do artigo 79. São bens imóveis. O solo, fala o artigo 79, o 1229 vem e explica melhor. E tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Imagine que você tem um imóvel rural, você tem ali uma chácara, um sítio, e passa um córrego muito próximo da sua chácara, do seu sítio. E esse córrego ele costuma trazer terra. Vai trazendo, porque ele está descendo, né? Ele acabou de nascer ali na montanha próxima, ele está descendo e vem trazendo cascalho, terra. Acaba que o seu terreno vai aumentando com esses sedimentos que a própria natureza traz. Você não forçou aquilo. Foi se incorporando naturalmente ao seu terreno, ao seu imóvel, ao seu lote. Isso é bem imóvel por acessão, mas não apenas isso, é só um exemplo para ficar mais claro. Essa acessão, como descrito no próprio artigo 79, pode ser acessão natural
a seção física, artificial ou industrial. O que é uma seção natural? São aqueles que se agregam ao solo sem intervenção humana, sem que você faça qualquer intervenção. Por exemplo, uma árvore. Surgiu uma árvore no seu imóvel. Por quê? Porque vários passarinhos passaram ali, o passarinho come semente, ele comeu a fruta do outro lado do rio, trouxe a semente, fez um cocôzinho ali no seu território, no seu terreno, e surgiu uma árvore. O vizinho ficou bravo com você, porque aquela árvore dele era raríssima e ele comprou a semente daquela árvore, não sei de onde, por valor caríssimo. Ele acha que você roubou a semente, porque ele inclusive trouxe aquela árvore para o Brasil para vender a madeira. E agora você tem essa mesma árvore no seu imóvel, então acaba que você atrapalha o negócio dele, né? Você atrapalha aquela atividade econômica que ele planejou. Você fez alguma coisa, você roubou a semente, ou sei lá, pegou um galho, sei lá como você faria para ter a mesma árvore. Você fez algo do tipo? Não. Se agregou ao solo por uma atividade natural, a seção natural. Outro exemplo, a árvore que é trazida por uma enxurrada e passa a fazer parte do seu território, uma árvore rara, curso d'água que naturalmente surge no seu imóvel, também é a seção natural. Muitas vezes a gente fala em ilhas que surge por seção natural, mas mais uma vez será melhor estudado dentro de direitos reais. Segunda possibilidade, a seção física, mais de uma possibilidade, né? A seção física, artificial ou industrial. São aqueles que dependem da atuação humana. Então, o ser humano incorpora de forma permanente ao solo. Exemplo, construção. Você tem um imóvel que é um lote. Então, o lote já é o imóvel, porque o imóvel é o solo. Você adiciona alguma coisa àquele solo. O que você adiciona? Uma construção, que é a sua casa. E a casa passa a fazer parte do imóvel. Então, a casa é um imóvel. Mesma coisa com apartamentos. Você incorpora semente ao solo. Então, a semente passa a fazer parte do solo por uma seção física. E a árvore plantada também é uma seção física. Aqui foi uma seção natural daquela outra situação. Nessa é plantada. Por quê? É artificial, é incorporada pelos seres humanos. Obviamente que não vão constituir as seções físicas artificiais construções provisórias. Porque aqui essas construções passam a ser disciplinadas como se fossem direitos, como se fossem bens imóveis. E construção provisória, ela não é feita para ser imóvel, ela tem até um sentido próprio de provisoriedade, de ser destruída ou de ser removida. Então não vai poder ser considerada um imóvel, que deveria durar muito tempo, pelo próprio nome. E por que não? Porque essas construções provisórias, elas serão removidas, retiradas com muita celeridade, com muita brevidade. A gente pode falar dos circos, daquelas feiras, barraquinhas de feiras, parques de diversões, que são muito comuns em cidades do interior, uma barraquinha de São João, que infelizmente nós não teremos nesse ano, né? Adoro essa época de São João, mas não teremos. Festa junina muito bom. E essas barraquinhas, elas não serão consideradas, portanto, as seções não serão consideradas bens imóveis, porque senão teríamos todas as disciplinas, toda a regulação de bens imóveis aplicadas às barraquinhas. E, inclusive, tem legislação municipal que trata dos bens imóveis e dos direitos de edificação, que é o plano diretor. E aí ficaria complicado se a gente tivesse que prever barraquinha de São João no plano diretor, né? Então, não tem essa necessidade. Uma observação importante aqui é o artigo 81, né, muito próximo do artigo 79. No artigo 81, nós tratamos de bens provisoriamente destacados de um imóvel. O que o legislador entende sobre esse tipo de bem? Para o legislador brasileiro, não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade,
forem removidas para outro local. Edificações separadas do solo, mas que, conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Atualmente é difícil pensar nisso, já que a gente tem essas casas de alvenaria, de tijolo. A gente não consegue remover uma casa inteira e levá-la para outro local. Mas em países do norte, mais especificamente Estados Unidos, Canadá, é mais comum a gente ter casas de madeira. Essas casas, e no sul do país também tem muita casa de madeira. Mas essas casas de madeira, você consegue retirá-las e enviá-las de um local para outro, transportá-las. Caminhões gigantes, mas você consegue. É o que aconteceu, inclusive, no seriado interessante que chama Manhunt, que é sobre o Unabomber. E a cabana que ele tinha na floresta é utilizada como prova no processo. E a cabana ela é transportada de helicóptero. Retira-se a cabana inteira de helicóptero e voa-se de helicóptero, né? A cabana transportada no helicóptero inteira, pelo menos na série, não sei se pode acontecer na realidade, de uma localidade para outra. Então houve ali o transporte de um imóvel. Além disso, e mais comum, é que não vai perder o caráter de imóvel os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregar. Então, tijolos, telhas fazem parte de um imóvel. Como eles fazem parte de um imóvel, porque a intenção ali é que eles façam parte de um imóvel. Porque a telha pode ser vendida individualmente, considerada como imóvel. Tijolo pode ser vendido individualmente, então é considerado um móvel, porque você vai carregar ele de um lado para o outro, e a telha é a mesma coisa. Mas uma vez que o interesse seja a utilização dele para a construção de uma casa e a casa é construída, ele agora é parte de um todo, que é o imóvel, a casa. Você pode retirar aquele tijolo, o vidro, vamos supor, de uma janela toda, ou uma telha, para reforma. E se você retira para a reforma, você deixa ele próximo, inclusive, do imóvel, normalmente, não vai perder esse caráter de imóvel que ele tem. É como se ele ainda continuasse fazendo parte do imóvel. A seção intelectual também são bens imobilizados pela vontade humana, normalmente são utilizados em exploração industrial, aformoseamento ou comodidade do próprio imóvel. Então, são os bens utilizados para melhorar a utilização do imóvel. Eu destaco para vocês, eles podem ser mobilizados a qualquer momento. O que significa isso? Eles podem ser retirados do imóvel a qualquer momento, eles podem ser vendidos separadamente do imóvel a qualquer momento. Eles podem, inclusive, não acompanhar a reforma do imóvel. Exemplo, um lustre, um quadro, um ar-condicionado, tudo isso pode ser considerado bem imóvel para a seção intelectual, quando faz parte do seu imóvel, quando ele está lá integrando o seu imóvel. Quando você vai avaliar o imóvel, pense nisso. Você considera a presença do lustre, você considera o ar-condicionado, tudo isso faz parte da estrutura do imóvel, mas pode ser retirado a qualquer momento, sem destruir o imóvel. Por outro lado, se você tira telha, ou se você tira tijolos, você pode levar à destruição do imóvel em si. Então, uma pequena diferença aqui. Este bem, o bem imóvel por acessão intelectual, ele não existe no Código Civil de 2002. Ele foi substituído por algo que nós chamamos de pertenças. Como nós veremos adiante, pertenças são esses bens que são empregados para utilização mais cômoda de um imóvel, para aformoseamento, para embelezamento de um outro imóvel. E as pertenças, elas não acompanham necessariamente este imóvel quando há uma venda. Por quê? Porque tem essa natureza de mobilização a qualquer momento.
Muitas vezes você vende um imóvel e retira desse imóvel o seu ar-condicionado. Ou você pode fazer uma negociação para que continue o ar-condicionado ali. Mas como ele é uma pertença, ou seja, ele é de fácil mobilização, você pode retirá-lo. Por que a legislação permite isso? Porque ele não é fundamental para a preservação daquele imóvel. Ele não é fundamental para a estrutura daquele imóvel. O imóvel continua existindo sem a pertença. Mas a gente vai entender pertença melhor adiante. Por quê? Porque a pertença, ela não segue um princípio que chama-se princípio da gravitação jurídica. Então, a pertença, ela não necessariamente vai seguir o bem principal ao qual ela serve, que é o imóvel. Temos também os bens imóveis por determinação legal. O que são bens imóveis por determinação legal? Bens que naturalmente seriam móveis, mas que foram considerados imóveis pela lei. Exemplo, 2. A lei estabelece 2. Direitos reais sobre imóveis e direito à sucessão aberta. O que é direito real sobre imóvel? É direito de propriedade ou é o direito de posse sobre certo imóvel e as ações vinculadas a esses direitos. Então, ação de reivindicação de posse e outras. Depois vocês vão ver melhor no processo civil. Mas os direitos reais sobre imóveis foram considerados pela legislação como se fossem propriamente imóveis, da mesma maneira direito à sucessão aberta. Sucessão aberta é direito à herança, direito a participar da partilha, direito a participar daquele processo de herança. Normalmente, herança envolve bens imóveis, por isso que incluiu-se o direito à sucessão aberta aqui, até porque o conjunto de bens que constitui a herança nele podem constar vários imóveis e existem regras para local de sucessão, como vocês verão também lá no direito das sucessões. Mas entendam que existem imóveis por determinação legal. Quais são? Os direitos reais e o direito à sucessão aberta. É o que está previsto no artigo 80 do Código Civil de 2002. Quanto aos bens, além dos bens imóveis, nós temos também, quanto à mobilidade dos bens, temos os bens móveis. São contrários dos bens imóveis. São aqueles que podem ser levados de um local para o outro. Exemplo, aqui exemplos bem esdrúxulos, para vocês não se esquecerem, mas vamos primeiro entender o conceito. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio. Movimento próprio ou remoção por força alheia sem alteração da substância. Sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Bens com movimento próprio, a gente pode chamar de semoventes. Às vezes, quando você quer ofender um amigo, você chama ele o seu bem semovente. Por quê? Animais são bens semoventes. São bens que se destacam de um lugar para o outro por movimento próprio. Movimento próprio. Uma vaca, um boi, um pássaro, um cachorro, um gato, eles se movem. Então, eles são, como o próprio nome diz, semoventes. Dinossauros, dragões, unicórnios, avestruzes, todos eles são semoventes. São exemplos esdrúxulos, mas que funcionam para memorização. Tudo isso são bens semoventes. A doutrina estabelece 3 categorias de bens móveis. Primeiro, os bens móveis por sua própria natureza, são aqueles previstos no artigo 82, que são transportados de um local para o outro sem que ocorra destruição. Exemplo, um veículo. O veículo pode ser transportado de um lugar para o outro. Na verdade, inclusive, o veículo é criado como meio de transporte. Então, obviamente, ele é um bem móvel. Não apenas um veículo. O que mais que é um bem móvel? Quando a gente ainda tinha aula presencial, muitos de vocês levavam cadernos, mochilas, relógios, computadores.
Tudo isso é bem móvel, porque você transporta esse bem de um lugar para o outro sem destruir o bem. Uma casa, dificilmente você vai transportar de um local para o outro sem destruição, né? Por isso que a casa é bem imóvel, então não se mexe. Um prédio, você não consegue transportar o prédio de um local para o outro. Você vai destruí-lo, além de destruir toda a cidade andando naquele prédio, né? Não é possível. Além dos bens móveis por sua própria natureza, temos os bens móveis por determinação legal. Assim como existem os bens imóveis por determinação legal, há os bens móveis por determinação legal, no 83. Lá eram duas possibilidades, direitos reais e direito à sucessão aberta. Aqui são 3 espécies, quais sejam. Artigo 83. Consideram-se móveis. Então, são criações jurídicas, não são bens móveis em razão de sua natureza, assim por determinação da lei, por criação jurídica. As energias, que têm um valor econômico, como nós vimos, podemos citar energia elétrica e energia advinda de gases, aquela energia produzida, muito utilizada no Rio de Janeiro, em Santos também, se eu não me engano, que tem exploração de gás combustível, né? Direitos reais sobre objetos móveis. No outro lado, tivemos direitos reais sobre objetos imóveis. Direitos reais sobre objetos móveis, o que é? É o direito de propriedade, o direito de posse sobre o seu computador, sobre a sua televisão, sobre o seu veículo. E os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Direitos pessoais de caráter patrimonial é o direito de crédito, é o direito de cobrar alguém. Isso é um direito pessoal de caráter patrimonial. São bens intangíveis e considerados móveis por força de lei, por imposição legislativa. Por último, nós temos os bens móveis por antecipação. São bens que, embora tenham sido agregados ao solo, que é um bem imóvel, eles são destinados à conversão em bens móveis. Exemplo, é só pensar no contrário daqueles bens imóveis por acessão intelectual. Imóvel por acessão intelectual é uma árvore, certo? Certo, a árvore é inclusive imóvel, ela está lá, parada. Mas e aqui, pensem assim, nada é absoluto no direito civil. O que vai importar muito no direito civil é o interesse. Por que a pessoa fez aquilo? Se eu plantar uma árvore porque eu quero que exista uma árvore no meu território, no meu terreno, no meu imóvel, eu quero que a árvore produza sombra, eu quero que a árvore produza frutos que eu mesmo vou consumir. Eu quero que a árvore exista ali para ser um marco. Em volta daquela árvore, na sombra daquela árvore, eu vou fazer piqueniques, eu vou encontrar meus amigos, vai ter uma mesa e tal. Ok, a árvore tem o interesse em que aquela árvore permaneça ali. Então, existe o interesse em que ela seja imóvel. Aqui não. Por mais que aquela árvore naturalmente seja um imóvel, ela será considerada móvel pelo direito, porque o interesse é mobilizá-la, é cortar a árvore. Então, eu planto vários eucaliptos, porque eu quero cortar os eucaliptos para vender a madeira. Acaba, portanto, que é uma mobilização de bens que seriam naturalmente imóveis. Porque, assim que possível, eu vou cortar a madeira, e a madeira é móvel. Eu vou cortar a árvore e ela vai se transformar num móvel. Posso fazer isso? Posso. Tem autorização para isso. Então, são bens móveis por antecipação. Assim por dizer. Pessoal, são 10h16, vamos fazer um intervalo para a gente continuar. Pode ser? A gente volta às 10h45.